Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, Deus eterno, Deus que cuida de nós, Deus que fala conosco, Deus que nos aceita como adoradores, Deus que nos perdoa, nos salva, Deus que abre o nosso entendimento e Deus que mostra para a gente tudo aquilo que está por vir, tudo aquilo que está por acontecer. Quero, Senhor, me colocar na Tua santíssima presença, buscando a Tua direção, para a gente cultuar o Senhor segundo aquilo que Te agrada, segundo a maneira que agrada ao Teu santo coração. Recebe-nos como adoradores mais uma vez, a primeira vez nesta manhã de quinta-feira. Livra-nos, Senhor, da mentira e de tudo aquilo que venha nos enganar, porque esta é a missão primeira do inimigo. Sê conosco. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Nada está funcionando aqui. Vocês acreditam? Olha, parece até, sei lá, nada funciona. Ó, tá pitando aqui, olha. Coisa de doido. Não sei o que falar para vocês. Vamos ver se agora vai. Não funciona. Nada, absolutamente nada. Quando eu consegui, abrir aqui, o programa não funcionava. Não funcionando o programa, eu não tenho como transmitir. E aí o Extreme não funciona. Eu falei, eu vou só fazer pelo Facebook. Vamos ver. Não sei, irmãos, eu estou completamente perdido. Esse não funciona, esse não funcionava. Eu falei, eu vou só fazer pelo Facebook, já tinha preparado tudo. Aí mexi de novo aqui, não me pergunte o que eu fiz. O negócio começou a funcionar, mas meia boca, hein? Então, se parar tudo aí, o que eu posso fazer? Estou só explicando, por que a gente atrasa, por que a gente entra, às vezes, com a cabeça meia, Às vezes eu vou dar uma olhada aqui, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu desliguei aqui, liguei, estou tentando ligar para ver o que eu vou fazer, não sei. Tomar um cafezinho, relaxar para falar da revelação de Deus. Nem marquei, tá vendo? Nem marquei, que minha cabeça vai ficando... Pronto, revelação de Deus 2. E ontem a gente falou da revelação de Deus. Meu irmão, mas não é que ao vivo é assim mesmo, o negócio não pode, tem que funcionar, Tem que funcionar, Como é que não funciona? Bom, porque se não funciona, como é que a gente faz, Ontem eu comecei a falar da revelação de Deus, E falei para vocês por que Deus se revela. Deus se revela conosco
para se relacionar com a gente. E ele se revela também para ele ser glorificado por cada um de nós, né? Parece brincadeira. E então ele se revela para ter relacionamento com a gente e que a gente, conhecendo a ele, o glorifiquemos como Deus. Olha, estou apertando aqui, não funciona. Está pedindo um reparo automático. Eu dou e ele não vai. Então, como que Deus se revela para nós? Ontem à noite não, à tarde, ontem eu passei a tarde estudando aqui. Eu fiz um estudo bacana, muito bom, sobre profecias, né? Eu vou trazer para vocês dia desse, porque agora eu faço aquela coisa grosseira, né? E depois eu vou elaborando e tal. E continuo agradecendo as pessoas que têm mandado para a gente o seu posicionamento sobre o WOC. Acho que é assim mesmo que fala, sei lá, essa agenda aí, né? Vez por outra, algumas pessoas têm mandado para a gente o posicionamento delas a respeito, eu agradeço. Também vamos ver se semana que vem a gente fala a respeito, vocês vão entender muito bem o que é isso. Então, quando eu falo para vocês que esses profetas, essas profetadas aí, essas profecias das igrejas pentecostais, neopentecostais, é tudo furada, é tudo mentira, é fundamentado na Bíblia, né? E ontem eu já falei várias vezes sobre o assunto, e ontem eu levantei mais elementos para mostrar para os irmãos e irmãs que isso é mentira, tá? Mas depois a gente fala disso. Hoje nós vamos falar aqui como Deus se revela. Deus se revela de algumas maneiras. Vou falar, né? A primeira revelação de Deus é a revelação que chamamos de revelação não verbal. Por que ela é chamada de não verbal? Porque é a revelação geral de Deus. A revelação não verbal, a revelação geral, mostra a existência do Criador. Mostra a existência de Deus manifestando a sua glória, o seu poder, a sua divindade. E você lê sobre isso lá no Salmo 19, verso 1, em Atos 14, 17, Romanos capítulo 1, versículos 18 e 19. E esta revelação não verbal de Deus, a revelação chamada de geral, ela torna cada homem indesculpável perante Deus. Esta revelação geral diz que nenhum homem pode negar a existência de Deus ou dizer que não sabia que Deus existe. Por quê? Porque Deus se manifesta a todos os homens, os que creem e os que não creem nele. Deus se manifesta através da sua glória, do seu poder e da sua divindade. Dá uma lidinha em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Esta revelação mostra as obras da criação,
da providência e mostra a lei moral de Deus, uma lei que nós temos dentro de nós. Nós sabemos que determinadas coisas a gente não pode fazer porque são imorais. Todo homem sabe. Alguns não ligam para isso, para esse registro que cada homem tem. E aí eu peço para você ler Romanos, capítulo 2, versículo 15. E isto independe da pessoa ser cristão ou não. Todo homem tem isso dentro dele. E a gente chama isso de revelação não verbal por causa do modo que ela ocorre frente às outras revelações de Deus. Né? E a gente toma aqui emprestado aquilo que foi escrito pelo salmista, lá no Salmo 19, verso 4, que diz assim: não há linguagem e nem palavras há, e não se ouve nenhum som. É a revelação não verbal de Deus. Ela não é falada, mas ela cumpre o seu objetivo, que é testemunhar a respeito da existência do nosso Senhor. Esta é a revelação não verbal, chamada de revelação geral, quer dizer, é para todo mundo, todo mundo. Se o sujeito crê, não crê, goste, não goste, esta revelação não verbal está aí. A revelação geral está... Por que eu estou escorregando aqui na cadeira? Existe também a revelação verbal de Deus. Você sabe, né? Verbal, verbo é fala. Né? E existe, isso aqui já é coisa técnica, né? Existe a revelação verbal, que é distinta, é diferente da não verbal. E aí existe a revelação especial, enfim, revelação verbal, que você lê sobre ela em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Né? Diz que Deus falou, é verbal, ele falou, de muitas maneiras e muitas vezes. Então, se ele falou, é verbal, é revelação verbal, né? Aliás, a Bíblia mostra para a gente um Deus que fala muito, né? Deus é falante, Deus fala demais. Você já observou isso? Que Deus fala. Você vê, quando Deus criou o mundo, ele criou pela palavra, ele criou o mundo falando. Depois Deus falava com o homem no Éden, e ele continua a falar durante todo o processo histórico da revelação dele. E hoje Deus continua falando porque nós temos a palavra de Deus falada, registrada nas Escrituras Sagradas. Não sei se você já tinha pensado nisso, minha irmã, meu irmão. Não sei, de repente você já pensou nisso, né? Mas nós estamos falando aqui hoje a respeito disso. Então, Deus falou de muitas maneiras. Você vê que o termo aqui, né, em Hebreus 1:1, Deus falou, é passado, não diz que ele
fala, diz que ele falou. Ele continua falando, claro, mas que ele falou de muitas maneiras. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Hoje ele continua falando de uma maneira só, que é a Bíblia. Até que a Bíblia não existisse, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus, por exemplo, isso é coisa técnica, estou falando para você entender, tá? Ninguém precisa saber isso, mas para você saber que existem esses termos, é disso que eu estou falando para você. Você já ouviu falar em teofania? Teofania. Teo é de Deus, né? Todas as vezes que Deus se manifestou ao homem no passado, ele assumia uma forma para se revelar ao homem. Ou uma forma de anjo, né? Por exemplo, muitas vezes Deus apareceu como anjo. Isso é teofania. É uma aparição divina numa forma que o homem compreenda, veja, praticamente igual a ele. São as teofanias. E a primeira vez que Deus apareceu desta forma, em teofania, ele é quando ele andava lá no Éden, né? Diz que Deus andava, né? Com Adão e Eva no jardim. Era uma teofania. Porque você pode dizer, mas ninguém jamais viu Deus, mas Deus não andava com Adão e Eva lá no Éden. Então Adão e Eva viram Deus. Não, eles viram uma teofania, uma maneira de Deus se mostrar ao homem, uma maneira que Deus pudesse vê-lo e não fosse consumido pela glória dele. Entendeu isso ou não? Isso chama-se teofania. Outra vez que Deus, por exemplo, são exemplos só, né, que eu estou trazendo, de alguma forma, Deus se manifestava e falava com Adão e Eva naqueles momentos que ele caminhava junto, mas não era uma aparição de Deus, entendeu? Não na sua glória, na sua majestade total, porque o homem não suporta. A carnalidade humana se derreteria, viraria vapor frente à glória de Deus. A carne não suporta. Hoje, por causa do pecado, mas lá no Éden, por causa da própria grandeza de Deus, né? Adão e Eva se desintegrariam frente à majestade, à glória, ao poder de Deus. Por causa disso que Deus usa isso que nós chamamos de teofania. Uma outra teofania está lá em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 e 2. Né? É com Abraão. Deus e mais 2 anjos apareceram a Abraão numa forma humana. Não é que houve uma encarnação ali. Deus não se encarnou o homem. Ali não. Nem lá no Jardim do Éden. A única encarnação de Deus que houve foi através de Cristo Jesus. Mas Deus apenas
se mostrou, se manifestou para Abraão numa forma humana e conversou com Abraão. Deus também se manifestou a Moisés como a sarça ardente, né? Que queimava, aquele capim ali que começou a queimar, né? Em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 4, e falou, e saía voz, som dali, conversando com Moisés. Entendeu? Faz parte das muitas maneiras. No Velho Testamento, né, você vai encontrar em Gênesis 16, 7, você vai encontrar em Juízes 6, 11, primeiro das Crônicas 21, 16, você vai encontrar várias citações de pessoas falando com anjos, por exemplo. É Deus ali naquela figura, né? Anjos do Senhor. Você vai encontrar esse termo aí. Em todas essas ocasiões, Deus sempre falou, revelando o que Deus revelou nessas e outras tantas aparições. O que Deus trazia para esse povo? Ele trazia a sua vontade, a vontade dele, e também dava a conhecer quem era ele. Leia. Ele sempre trazia a vontade dele. E ele mostrava quem ele era. Teofanias. As teofanias também foram muito intensas, né? A gente vai ler na Bíblia que teofania existiu bastante até a época de Moisés, mais ou menos, né? Não tem como ser preciso, a gente fala mais ou menos. Depois de Moisés para frente, a gente começa a observar na Bíblia que começam a surgir os profetas. As teofanias vão desaparecendo. E Deus começa a falar através dos profetas. De Moisés para frente. Deus começa a levantar profetas. Então, Otávio, é uma teofania. É isso que eu estou explicando. Face a face aí quer dizer que Moisés ficou face a face com uma aparição de Deus em teofania. Quer dizer, não era Deus na sua forma plena, era Deus numa forma em que o homem o reconhecesse como Deus, né? Mas não fosse afetado pelo poder de Deus. Porque, eu repito, o homem não tem estrutura de alma e de corpo para ver Deus. O homem se desintegra, vira pó, vira nada, pelo poder de Deus. Então Deus, a partir de Moisés, né, começa a levantar os profetas. E o que os profetas bíblicos
Qual a responsabilidade que esses profetas tinham? Pode ler o que eu estou falando. Na hora que você tem conhecimento dessas coisas, você começa a ver a papagaiada que é isso hoje nas denominações. Os profetas tinham a responsabilidade de tornar conhecida a vontade de Deus para o seu povo. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala. Então Deus falava ao profeta, e você vê que depois de Moisés, você não vai encontrar teofania. Raramente você vai encontrar os profetas. Deus fala com o profeta a vontade dele para aquele povo ou para aquela pessoa que representa o povo, e o profeta vai lá e fala. Ou poderia não ser necessariamente Deus falando, poderia ser por meio de visão, de sonho, ou até por meio de teofania, mas diretamente com o profeta. Por quê? Agora vem o termo que eles usam hoje aí de uma maneira completamente... Ué, voltou lá em cima, gente, o negócio. Meu Deus do céu, compaixão, Senhor. Espera aí, meus irmãos, deixa eu tirar isso aqui. Aí, não sei porque voltou lá. Bom, tudo bem. Então agora a gente vai começar a entender as loucuras. Em teofania, Marília, não foi Deus, entendeu? Deus, teofania é uma aparição divina na forma que o homem conhece, na forma humana, por exemplo. Um anjo aparece como homem, entendeu? Mas é um anjo do Senhor. Quando diz anjo do Senhor, na maioria das vezes, ou era Jesus aparecendo, ou era o próprio Deus. Tá? Então, falou, mas não apareceu ele, Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, essa coisa aí que a gente ouve agora, ele é a boca de Deus, né? A boca de Deus. Os profetas passaram a ser a boca de Deus, os profetas verdadeiros. Porque Deus falava para eles, ou em sonho, ou em visão, ou até em teofania, e eles é que transmitiam para o povo, eles é que transmitiam aos homens. Os profetas foram responsáveis por transmitir a palavra de Deus. É isso que nós temos anotado aqui na Bíblia. Aquilo que os profetas falavam para os homens, ou para homem que representava um grande grupo de pessoas, é isso que está escrito na Bíblia hoje. Por causa disso que existe essa expressão bíblica. Ouvi a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. O profeta ouvia, ele ia lá e falava, olha, assim diz o Senhor. E ele repetia o que Deus falava. Quando Deus falava em particular com uma pessoa, é porque aquela pessoa tinha representatividade frente a um grupo. Não era, olha, esse ano aqui vai ser bom para você, você vai ter aumento. Não era isso que Deus falava. Porque o profeta transmitia a um
a uma autoridade ou a pessoa aquilo tudo que está na Bíblia. Entendeu? Você está entendendo isso? Eu estou meio perdido aqui no horário, porque o horário aqui não está funcionando. Aqui, ó, eu aperto, não acontece nada. Enfim, vocês têm que ter paciência comigo hoje aqui. Né? Paciência. Você entendeu bem isso? Deus falou de diversas maneiras, Uma das maneiras foi pelos profetas. Uma outra maneira que Deus falou pelo Filho. Pelo Filho. Você vê que Deus foi mudando a maneira de falar. Você conseguiu ver isso? Ele foi mudando. Quando veio Jesus, Jesus é o máximo. Jesus é o suprassumo, o top da revelação verbal de Deus. Não há nada mais espetacular do que Jesus, que é o próprio Deus, revelando a sua própria palavra. Entendeu? A importância de Jesus, a palavra pela qual o mundo foi criado, e que foi manifestada de muitas maneiras, e também profeticamente, estava agora encarnada em Cristo. Deixa eu ler o que a irmã está perguntando aqui. Cara, irmã, um pouquinho de paciência hoje, viu? Glórias a Deus, né? Glória a Deus, negócio é bondade e misericórdia de Deus, tá? Então, a maior expressão de Deus, tudo que aconteceu, que você vê no Velho Testamento, são coisas lindas, maravilhosas, poderosas, tremendas. São, claro que são. Ninguém vai negar. Mas a maior expressão falada de Deus se deu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo não era só aquela palavra ouvida que o povo estava acostumado até ali. Cristo era a palavra ouvida e vista. Cristo era a palavra ouvida, vista e tocada. Cristo era a palavra vista, ouvida, tocada e que habitou entre os homens. A expressão máxima da revelação de Deus é Cristo Jesus. E isso está na Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o Filho, Jesus, era o Verbo eterno que estava com Deus desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:1. Essa palavra verbo, ela manifesta a glória do Filho de Deus. E ela
revela para nós o próprio Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículos 14 ao 18. Por causa disso que falei outro dia isso, né? Que por causa disso que Jesus recebeu o nome de Emanuel. Está lá em Mateus 1, 23. O que quer dizer isso aí? Deus é conosco. Isso quer dizer Emanuel, é uma palavra. Não é nenhum nome, é uma palavra hebraica, Emanuel. Quando você vai traduzir Emanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. Aqui a gente fala Deus conosco. O judeu falava Emanuel, que hoje virou um nome. Você está me entendendo, irmão? Então, quando a gente vê da revelação de Deus, a gente ouve essas coisas dentro das denominações, não dá para aceitar, não dá para sequer, por mais fantasioso, teatral que seja. Peraí, o que vale é o que está na Bíblia, não é o que o sujeito faz lá. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo foi o último dos apóstolos. Depois de Paulo, biblicamente, não existe apóstolo. Já foi, o sujeito, se você abrir em Atos 1, você vai ver a condição para o sujeito receber esta nomenclatura de apóstolo. Ninguém depois de Paulo consegue ter essa nomenclatura. Impossível, biblicamente impossível. Agora, se você está usando só apóstolo como seguidor, tudo bem. Mas eles não, eles se colocam numa condição de, né? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala a respeito do Filho, dizendo que Jesus é a imagem de Deus invisível. Pode ler aí, Colossenses 1,15. E que nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Está vendo? Porque Deus fala, é como se Cristo fosse a palavra perfeita de Deus. Tudo que Deus falou foi para alcançar o povo. E o ponto mais dessa busca de Deus pelo alcance do povo é através da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de, encerrando, e quem sabe continuando amanhã com esse assunto, ou um outro assunto, não sei. Gente, se amanhã nada funcionar, eu vou fazer ao vivo só pelo Facebook. Já estou avisando antes, porque nada aqui eu sei se vai funcionar amanhã. Entendeu? Se eu pegar isso aqui e levar para arrumar, amanhã não tenho nada aqui. Quer dizer, só pelo Facebook. Tá certo? Então, se não estiver funcionando nada, se não estiverem batendo aqui, eles têm batido depois do almoço aqui. Olha que coisa boa. Né? Aí eu faço só pelo Facebook. Mas para encerrar, Jesus disse para Filipe, em João capítulo 14, versículos do 8 ao 10, Jesus disse que quem ouvisse, via
também o Pai. Você está entendendo, querido irmão, querida irmã, a grandeza dessas coisas que Deus está nos mostrando, nos revelando? Porque isso é revelação bíblica, está escrito. Mas a gente, lendo, meditando, conversando, essas coisas parece que começam a saltar assim para cima dos nossos olhos. Oh Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, exaltar, louvar, engrandecer o Senhor pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, nos ajudando a entender tantas coisas, tantas e tantas coisas. Grato, Senhor, o Senhor é bom, só o Senhor é bom. Eu te louvo, te agradeço, peço que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, peço que o Senhor nos dê capacidade. Continua falando conosco a respeito deste assunto. E eu oro e deposito esta oração aos teus pés no nome do Cristo Jesus. Amém.